Qual o real nível de poder do Tsukuyomi? Essa é sem dúvidas uma das técnicas mais poderosas do Mangekyo Sharingan. Entretanto, ao mesmo tempo que essa técnica é muito poderosa, o Tsukuyomi também se tornou um genjutsu muito subestimado, mas ao mesmo tempo muito superestimado. Nesse vídeo eu vou explicar as reais capacidades do Tsukuyomi e o quão forte é esse genjutsu. E aí, nação, tranquilidade. Quem aí não se lembra da primeira vez que o Itachi usou o Tsukuyomi em Naruto clássico? Naquele momento da obra ficou nítido que o Tsukuyomi não era qualquer genjutsu. O Itachi afirma com todas as palavras pro Kakashi que também era muito habilidoso com Sharingan. Olha só, não importa o quão habilidoso você seja, só alguém com Sharingan e Kekkei Genkai pode me derrotar. E por que o Itachi afirma isso pro Kakashi? Segundo Itachi, o Kakashi não tem o sangue Uchiha e que eles eram os mestres do Sharingan. Mas ainda assim, mesmo que seu corpo fosse compatível, por ele não ser um legítimo Uchiha, ele não teria o necessário para poder fazer frente ao Tsukuyomi. Então basicamente o Kakashi poderia sim até resistir aos poderes do Mangekyo Sharingan, mas ao seu jutsu especial que é o Tsukuyomi, esquece. O Tsukuyomi é como se fosse a expansão de domínio Moriokusho do Satoru Gojo, que envia um número infinito de informações para a mente do usuário. A diferença é que o Tsukuyomi é um genjutsu que, uma vez executado, dependendo da quantidade de chakra aplicada, o seu alvo pode acabar não resistindo ao dano cerebral que o Tsukuyomi causa. Embora esse genjutsu seja fora da curva, existem motivos para que esse genjutsu também seja superestimado. Quando Itachi afirmou para o Kakashi que só alguém com Sharingan e Kekkei Genkai podia fazer frente ao seu Tsukuyomi, aquilo se passava naquela época em Naruto clássico, onde o autor estava desenvolvendo os personagens de Naruto. Os fãs levam esse genjutsu tão ao pé da letra que eles afirmam que o Itachi, uma vez que ele tem aplicado o Tsukuyomi nesses oponentes, eles perderiam na mesma hora. Personagens como, por exemplo, o Obito, Madara, o Sasuke com Mangekyo Sharingan Eterno e assim sucessivamente. E não para por aí, já que eles afirmam que até mesmo os Otsutsukis como Hagoromo e Kaguya também seriam alvos pro Tsukuyomi, e se eles fossem pegos, eles também perderiam. Mas quando você para analisar, você vê que não é bem assim. Por exemplo, quando Itachi colocou o Kakashi no Tsukuyomi, vimos que realmente o genjutsu era muito poderoso, mas eu acredito que aquele não era o ápice do Itachi como shinobi, pelo menos não em vigor físico, já que momentos depois dele despertar o seu Mangekyo Sharingan, já no massacre do clã Uchiha, ele basicamente coloca sua namorada Izumi Uchiha para viver toda uma vida ao seu lado, com base nos poderes do Tsukuyomi. E devido à quantidade de chakra que o Itachi aplicou, ele fez com que a consciência da Izumi acabasse partindo do mundo de uma forma totalmente pacífica. Mas isso não tira o fato de que o genjutsu tem sim uma potência extremamente elevada. Contudo, isso foi exatamente pouco tempo depois após o Itachi despertar o seu Mangekyo Sharingan. É inegável que o ápice do Itachi como shinobi realmente foi em sua batalha contra o Kakashi e contra o Orochimaru ali ainda na Akatsuki, já que a sua doença não havia se manifestado tanto assim. Mas esse não era nem de longe o ápice do seu vigor físico, já que a potência do genjutsu utilizado nessa época era muito maior do que quando Itachi usou esse mesmo genjutsu contra o Kakashi. Ele usa sim a base do Tsukuyomi para distorcer tanto o espaço e o tempo contra o Kakashi também, da mesma forma que foi contra a Izumi. E olha só, eu acredito que a doença do Itachi já estava começando sim a se desenvolver nessa época, já que dessa fase do clássico pro Shippuden se passaram mais ou menos 3 ou 4 anos no máximo. Entretanto, mesmo naquele confronto que ele teve contra o Kakashi, dá a entender pela fala do Kisame, abre aspas, esse jutsu é usado para acabar com o espírito de uma pessoa, certo? Eu estou surpreso que ele ainda esteja vivo, fecha aspas. Segundo o próprio Kisame, o Kakashi não poderia ter sobrevivido ao Tsukuyomi utilizado nessa potência. E não é que o Itachi não poderia ter finalizado o Kakashi, já que sim, ele poderia, mas a questão aqui é: quanto chakra ele teria que usar para isso? E não podemos ignorar de forma alguma o que a obra realmente tentou passar pra gente lá em Naruto clássico. De fato, o Itachi realmente ficou desgastado ao utilizar o Tsukuyomi dessa maneira, nessa potência contra o Kakashi. E o fato de que sua estamina já não é mais a mesma de anos atrás é o fato de que ele fez praticamente a mesma coisa com a Izumi e não ficou tão desgastado quanto ao Tsukuyomi que ele usou contra o Kakashi, que ficou sendo torturado por 3 dias consecutivos. E pô, é matemática básica, é só você fazer os cálculos. Compara aí 3 dias da sua vida com todos os anos aí que você já viveu até então. Essa era a diferença do Tsukuyomi do Itachi naquela época que ele usou contra a Izumi
para da vez que ele utilizou contra o Kakashi. E é por esse motivo que eu acho que os fãs superestimam e muito o Tsukuyomi. Segundo o próprio Tobirama no mangá, quando um Uchiha sente muito ódio ao perder algo importante, esse sentimento é refletido em seus olhos, e isso faz com que o tipo especial de chakra seja liberado pelo cérebro e acaba sendo refletido nos olhos, e que quanto mais tempo um Uchiha passa trilhando o caminho das trevas e do ódio, mais poderoso ele fica. E agora eu vou te fazer uma pergunta básica. O próprio Itachi afirma que só alguém com Sharingan e Kekkei Genkai pode realmente derrotar ele e o seu Tsukuyomi, certo? Então você acha mesmo que alguém com os objetivos do Madara ou do Obito seriam derrotados pelo Tsukuyomi? Seja sincero. Sabemos que sim, os efeitos desse genjutsu, como retratado pelo Kakashi, são de fato instantâneos, mas quando você está sobre os efeitos desse genjutsu. Por exemplo, quando Kakashi foi torturado pelo Itachi, ele se viu sim preso na ilusão, e na perspectiva dentro do genjutsu, o tempo se passava totalmente diferente do que realmente se passava no mundo real. Contudo, o Kakashi ainda se mantinha consciente do que estava acontecendo no mundo real. Então por que seria diferente com Obito e com Madara? Não faz sentido. Eles estariam conscientes do que realmente estaria acontecendo no mundo real, mas ao mesmo tempo, eles também teriam noção da ilusão e poderiam sim quebrar essa técnica antes que o tempo de tortura chegasse sequer a acontecer, já que obviamente a perspectiva de uma coisa não muda a outra. Um dos argumentos mais utilizados pela fandom é que basicamente o Itachi colocou o Sasuke sobre os efeitos do Tsukuyomi, e que se ele não tivesse pegado leve, o Sasuke teria sim perdido pro Itachi. E aí não tem como discordar, realmente eu concordo, mas existem alguns pontos aqui que devemos sim separar. Nessa fase o Sasuke era sim muito inexperiente, mesmo possuindo muito ódio em seu coração. A experiência e o refino do seu chakra não se comparavam a alguém como Itachi. O que não é o caso do Obito, que possui o Mangekyo Sharingan e conseguiu ali obter controle sobre as células do Hashirama. A mesma coisa o Madara e até mesmo o Shisui Uchiha, que era tão habilidoso quanto o próprio Itachi. E eu não tô falando que o Itachi perderia para esses personagens, e sim que o Tsukuyomi dificilmente funcionaria contra eles. E isso não sou eu que estou falando, é o próprio Itachi no mangá. E sem exagero aqui, nação, fala sério, pô, você concorda comigo? É muito difícil você imaginar ali uma cena onde realmente esses personagens fossem derrotados pelo Itachi com Tsukuyomi. É realmente muito difícil de acreditar que isso aí aconteceria. Vimos que o Itachi ficou realmente desgastado ao usar o Tsukuyomi em uma potência extremamente elevada contra o Kakashi. Será que ele realmente conseguiria quebrar o espírito desses ninjas? Vou utilizar aqui outro exemplo prático de outro shinobi que não é o Uchiha e que poderia sim cair nos genjutsus do Itachi. O próprio Nagato tem um poder mental elevadíssimo e um chakra descomunal, já que basicamente ele resistiu aos efeitos do Rinne Tensei e, cara, ele basicamente reviveu toda a aldeia da Folha. E o dano mental que ele sofreu com toda certeza foi altíssimo. Será que alguém como o Itachi, nas mesmas condições que ele enfrentou o Sasuke, será que ele teria poder e chakra suficiente para matar a consciência de alguém como o Nagato? E se essa é uma dúvida recorrente até mesmo nos dias de hoje entre os fãs de Naruto, imagina o Itachi tentando fazer isso contra oponentes que são muito mais poderosos que o Nagato. E é por isso que eu realmente acho que o Tsukuyomi é muito superestimado, já que realmente os fãs acreditam que o Itachi poderia dar hit kill em personagens como Sasuke, Fumetsu Mangekyo Sharingan, Madara, Obito, Hagoromo e até mesmo a Kaguya. Mas não parou por aí não, ao mesmo tempo que o Tsukuyomi é superestimado, esse genjutsu também é muito subestimado. Sabemos que o Itachi é um ninja muito habilidoso e que sua especialidade são as ilusões. E já vimos ninjas como Orochimaru, Deidara e até mesmo o Kisame sucumbindo para as ilusões do Itachi. O cara é brabo. E o Itachi realmente faz isso parecer fácil para ele, já que ele vence seus alvos basicamente sem que uma luta se inicie. Só de você ter noção que você está sob a influência do genjutsu do Itachi já é realmente muito difícil. Agora imagina alguém como Orochimaru, que possui 5 pontos no databook em genjutsu. Até mesmo ele teve problemas para lidar com o genjutsu do Sharingan do Itachi. Agora imagina o Tsukuyomi, que é o genjutsu mais poderoso do Mangekyo Sharingan depois do Koto Amatsu Kami. E o que torna essa ilusão realmente tão quebrada é simplesmente o fato de que se você não for um Uchiha, você não vai conseguir quebrar. É realmente uma regra que o autor impôs ali na obra, não tem como. E como eu já afirmei, existem personagens que realmente o Itachi não conseguiria finalizar utilizando o seu Tsukuyomi. Mas, se ele conseguir ter êxito em aplicar esse genjutsu, ele tem sim inúmeras possibilidades para poder finalizar o seu alvo, como por exemplo, utilizando seu Amaterasu, seus jutsus elementais
ou até mesmo utilizando sua espada Totsuka. Realmente existem personagens que possuem muito chakra e um poder mental elevadíssimo. Eu não vejo Itachi conseguindo matar a consciência de alguns desses ninjas, ou seres como por exemplo os Otsutsukis, mas uma vez pego nessa ilusão, o Itachi tem sim uma grande vantagem, já que o seu alvo vai abrir a guarda para ele, consequentemente ele tem inúmeras formas de vencer. E esse não é qualquer genjutsu, já que a maioria dos ninjas como Minato, Tobirama, Killer Bee, Jiraiya e Orochimaru, e até mesmo o Kabuto, por mais poderosos que eles fossem mentalmente, eles ainda não têm o necessário para quebrar esse genjutsu, e é por isso que eu considero essa técnica subestimada. E mesmo nos dias atuais, os fãs acreditam que esses ninjas não seriam derrotados pelo Tsukuyomi, mas uma vez que eles fossem pegos, não tem conversa. Mas e aí, o que você acha? Você tem um ponto de vista diferente? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, se você realmente aguentou me ouvir falando até aqui nesse momento, é porque você gostou bastante do conteúdo. Então me fortalece deixando aquele like, se inscreve também no canal e eu conto com você para estar compartilhando esse vídeo com aquele seu amigo fanboy do Itachi, tá? E aquele seu amigo hater também que acha que o Tsukuyomi não é tudo isso. É isso, nação, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e até um próximo vídeo.